bondade do nosso Deus. Graças e paz para a igreja. Estamos aqui mais uma noite de quarta-feira, né? Vamos se alegrar do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, você que está aí na sua casa, né? Vamos se alegrar na presença do Senhor. Vamos começar orando para que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui, meu Deus amado, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo livramento, Senhor, que você tem nos dado, por nos guardar, Senhor, debaixo da tua poderosa mão. Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja nesta noite, abençoe essa família que está assistindo nesta quarta-feira abençoada. E tenha, Senhor, aleluia, cuidado com cada um de nós, como tem tido até hoje. Nos guarda, nos protege, aleluia, nos livra de todos os mal, em nome do Senhor Jesus. Irmão, mais uma noite de alegria na presença do Senhor. E vamos convidar agora a equipe de louvor para louvarmos ao Senhor com alegria nesta noite. Amém, igreja? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com gratidão. Sabei que o Senhor é e enterrar a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração.
honra pra reconhecer que nada tem. E tudo é teu. Queremos te adorar, Senhor, esta noite. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, continua sendo fiel com você, comigo, com todos aqueles que o têm. Deus está com você, está com sua família, nos guardando, nos protegendo, no início até o fim, até a volta dele. Pode acreditar. A Bíblia diz que mesmo você sendo infiel, Deus é fiel contigo. Eu convido a você que está em casa neste momento a abrir as suas Bíblias no Salmo 121. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 121, que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te guardará. Você está guardado. Você está livre. Você está, louvado seja o nome do Senhor, protegido de qualquer mal. Nenhum mal chegará à tua tenda, diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, que Deus é contigo. Nenhum mal chegará na tua tenda, nenhum mal tocará na tua família, porque Ele é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite, vamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos honrar esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem nos livrado de todo mal. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é conosco. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Agora eu convido a irmã Marília para louvar o Senhor nesta quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Se não tem motivos pra cantar.
Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a irmã Marília, né, uma voz abençoada, né, e sagrada muito com certeza ao Senhor, né. E irmão, eu quero lembrar para você que está em casa nessa quarta-feira que depois da palavra do pastor Jorge, nós vamos ter daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Você prepare também a sua oferta ao Senhor, está preparando aí, né, o seu dízimo, você que dizima ao Senhor, né, para a honra e glória do Senhor, né, para que haja mantimento na casa do Senhor. E com certeza Deus vai repreender o devorador, vai repreender, aleluia, as enfermidades, em nome de Jesus, né? Só temos a ganhar com isso, né? Vamos ser fiel ao Senhor, como diz já o hino, né? Ser fiel ao Senhor até o fim, e Ele com certeza será fiel conosco. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família nesta linda quarta-feira de louvor, de adoração ao Senhor. E agora eu quero passar a palavra para o nosso pastor Jorge, né? E você que está aí em casa, né? Calma, tranquilidade, né? Nesse momento, que é o momento mais lindo do culto, é o momento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, louvamos a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa família. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido e tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado em termos o prazer, né, de estarmos firmes na Sua palavra, crendo, tendo a esperança que ela nos traz de uma vida eterna, de uma vida bem melhor, de uma vida gloriosa com o Senhor. Hoje é uma noite, quarta-feira, noite de estudo bíblico doutrinário. Acabamos de ouvir os louvores pela direção do nosso presbítero Helenildo, e aqui nós estamos para transmitir nessa noite o estudo bíblico da palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós temos um tema maravilhoso para a sua vida, você que está em casa, você que está nos ouvindo. Muita saudade de você, muita saudade da igreja, de cada um dos irmãos, do calor da igreja, estávamos juntos, mas logo em breve nós estaremos juntos para a glória de Deus. E o tema de hoje é um tema muito conhecido de todos nós queremos falar nessa noite sobre perdão. E falar em perdão é algo muito delicado, é algo muito profundo pela palavra de Deus. Então, falarmos de perdão, em primeiro lugar, nós entendemos que nós, seres humanos, fomos perdoados por Deus, e assim como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar também. Então o tema de hoje é: por que devemos perdoar? Esse é o motivo o qual nós queremos tratar nessa noite, com esse tema: por que devemos
perdoar. Eu quero estar lendo com você a palavra de Deus. Você que está em casa, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, e o versículo número 12 e o versículo número 15. Apenas 2 versículos nessa noite, para estarmos falando sobre por que devemos perdoar. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo de número 12 ao versículo número 15. E sabemos que isso tem sido muito difícil para muitas pessoas. Algumas pessoas não têm entendido, não têm se inclinado, ou seja, não têm se humilhado à atitude de pedir perdão a alguém, porque se acha melhor do que alguém ou porque a outra pessoa é bem inferior. E muitas das vezes as pessoas se colocam em uma posição em resistência e não querem abrir mão para liberar o perdão. E nós devemos nessa noite aprendermos juntos pela palavra de Deus o que a Bíblia nos ensina sobre perdão. Mateus capítulo número 6, versículo número 12, nos diz assim a palavra do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoarmos os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Querido, nós como seguidores de Cristo, e a maior evidência de fazermos parte de um reino, do reino tão lindo, tão maravilhoso, do reino de poder, de salvação e transformação. O que nos faz parecidos com Deus, e o que nos mostra para outras pessoas que estamos inseridos nesse reino é quando nós perdoamos. Então, quando nós liberamos o perdão, quando nós perdoamos as pessoas, isso indica que nós estamos inseridos no reino de Deus, porque Deus tem nos perdoado. Esse versículo fala, a frase do versículo diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, da mesma forma que eu sou perdoado, eu perdoo. E nessa oração modelo do capítulo número 6, que o Senhor Jesus nos ensina a orarmos, a clamarmos a Ele, Ele nos ensina a pedirmos perdão e sermos perdoados como nós perdoamos. Então, a mesma quantia que eu perdoo é a mesma quantidade que eu sou perdoado. Da mesma forma que eu perdoo, eu vou sendo perdoado por Deus. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado por Deus. Seja você religioso, seja você estudioso da palavra, seja você de qualquer credo religioso, mas o que nos indica que alguém está inserido no reino de Deus é quando nós perdoamos. E assim como nós perdoamos, o Senhor nos perdoe também. Então, se eu não perdoo, o Senhor não me perdoa. É assim que o texto nos ensina. E para que nós venhamos estudar esse ponto nessa noite, eu queria destacar com você as duas parábolas de Jesus, para nós entendermos como o perdão ele é fundamental na vida do cristão. Em diversas ocasiões do seu ministério, Jesus falou sobre a importância do ato de perdoar. E nessas duas parábolas que nós vamos citar agora, que está lendo com você,
você vai entender a importância em vários momentos que Jesus esteve com seus discípulos, com a multidão que o seguia. Jesus deixava o exemplo e citava a importância do liberar o perdão para alguém, porque isso nos faz parecido com Ele, porque foi assim que Ele fez conosco. Então, por que devemos perdoar? Eu queria ler com você a parábola de Jesus do credor incompassivo, que está lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo número 18. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo número 18, versículo número 21. A palavra de Deus diz assim, Mateus 18, versículo número 21. A parábola do credor incompassivo. Versículo 21 é o contexto desse texto. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Versículo de número 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo de número 30. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus servos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor e tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Versículo 34. Indignado, seu senhor entregou-os aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Assim vos fará também fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um do seu irmão as suas ofensas. Querido, essa parábola, destaco, esta parábola que Jesus conta neste momento, é após a pergunta de Pedro. Versículo número 21. Jesus está doutrinando nesse capítulo 18. Jesus está doutrinando a sua igreja, falando sobre o amor ao próximo. Se alguém errar ou pecar, vai a ele, você só. Depois, se não conseguir, leva alguém. E tenta apaciguar a tempestade. Tenta entrar em comunhão e perdoar uns aos outros. Jesus está falando sobre isso. Aí Pedro, muito ousado, Pedro entra e diz: Senhor, quantas vezes
eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro estimula um valor para perdão. E Jesus diz para ele: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus multiplica a quantidade que Pedro estimula ali pelo perdão. E em seguida ele diz: o reino de Deus é semelhante a alguém que foi acertar conta, um senhor, um rei, que foi acertar conta com os seus senhores. O primeiro que chega lhe devia uma dívida. E essa dívida que este homem ele estava devendo era muito alta, muito alta. Era uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos. E essa era uma soma absurda, era um valor muito alto. Era um valor muito alto. Pois um talento é equivalente a 6.000 denários, que era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Um talento era equivalente a 6.000 denários. 6.000 dias de trabalho, um só talento. 6.000 denários. 6.000 dias de trabalho de um homem. Um talento. 6.000 dias de trabalho. Some. Quanto que vale um dia de trabalho hoje de um homem? Este homem devia 10.000 talentos. Era uma soma absurda. E aquele homem, Jesus conta a parábola que ele chega para o rei e suplica a ele, dizendo: tenha compaixão de mim, tenha paciência comigo, eu te pagarei toda a dívida. Tenha paciência comigo. E o Senhor tem compaixão e perdoa. Mas ele diz que este homem que foi perdoado, ele sai dali perdoado, a dívida paga, e lá na frente ele tem alguém, tem outros servos que lhe devem uma quantia de um valor bem inferior a 10.000 talentos. E ele ali exige que ele pague todo o valor. E ele se lança ao pescoço daquele servo e diz: pague toda a minha dívida. E aquele servo clama, diz: tem misericórdia de mim, eu te pagarei toda a dívida, tem compaixão de mim. E ele não tem, ele lança ele na prisão até que pague toda a dívida. Os outros servos que observaram aquilo voltaram e contaram para o seu senhor, dizendo: o servo que o Senhor perdoou a sua dívida, o seu valor absurdo de 10.000 talentos, ele não perdoou a dívida do servo que o devia e o lançou na prisão. A Bíblia diz que o senhor daquele servo, ele se indignou-se e entregou aquele homem aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Aí Jesus encerra dizendo, versículo de número 25, dizendo: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. O versículo 33, Jesus diz àquele homem, quando ele repreende, diz: servo ingrato, eu perdoei toda a sua dívida. Por que você não deveria ter feito o mesmo com a pessoa que lhe devia? Ou seja, por que você não perdoou alguém que lhe ofendeu da mesma forma que você foi perdoado? E ele lança aos atormentadores. Não tem chance. Se ele tivesse perdoado e entendido que tinha sido perdoado, ele entendia: eu fui perdoado, eu preciso perdoar. E é assim o reino de Deus. Jesus ensina essa parábola porque Pedro simplesmente disse 7 vezes, Senhor. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, da mesma forma que você foi perdoado, o mesmo valor,
você precisa perdoar também, não 7 vezes. Mas você precisa perdoar todas as vezes. Você precisa lançar perdão, porque você já foi perdoado por alguém. Então Jesus traz essa parábola nos ensinando que a nossa dívida era impagável. Não tinha que pagar essa nossa dívida. E Ele nos perdoou. Então por que não perdoar alguém que está nos devendo? Por que não perdoar alguém que nos ofendeu, que está nos ofendendo? Por que não perdoar? Nós não falamos nem de condições financeiras, porque a Bíblia diz que aquele que comprou tem que pagar, aquele que deve tem que pagar, mas aqui nós falamos de perdão. Da mesma forma que fomos perdoados, nós devemos perdoar também. A outra parábola que Jesus nos ensina, falando sobre o perdão, porque da mesma forma que eu sou perdoado, eu preciso perdoar. E por que devemos perdoar? Porque fomos perdoados. Se nós fomos perdoados por Deus, precisamos liberar perdão para as pessoas. Não importa, porque a nossa dívida foi bem maior do que qualquer ofensa de alguém a você. Se alguém te feriu um dia, nós ferimos o Senhor Jesus, quando nós não acreditávamos nele, estávamos jogados no lamaçal de pecado, distante dele pecamos, e ele já pagou a nossa dívida. A outra parábola que Jesus nos ensina é de Lucas. Lucas capítulo número 7. Lucas capítulo número 7, versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Versículo 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os meus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me
os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco é amado. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos irmãos, o perdão, queridos, ele precisa ser real em nossas vidas. Quando Jesus nos ensina, no texto que nós lemos do início, de Mateus capítulo 6, ensinando que Deus nos ensina, Jesus nos ensina a orarmos dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Porque se nós perdoamos, seremos perdoados. Se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Isso, querido, é muito sério na vida de alguém. Se alguém não perdoa, não é perdoado por Deus. Queridos, isso é um despertamento para a igreja nesses últimos dias. A parábola que nós lemos confirma o que Jesus nos ensina na oração modelo. Pedro diz: só 7, Jesus. Quantas vezes 7? Jesus conta a parábola dizendo que um homem foi perdoado e não perdoou e foi lançado aos atormentadores. Então, se nós fomos perdoados por Deus, a maior evidência disso é quando eu perdoo. Quando eu perdoo alguém, isso indica que eu faço parte do reino de Deus. Se eu não perdoo, não faço parte do reino de Deus. Se você perdoa as pessoas que lhe ofendem, você faz parte do reino de Deus. Se você não perdoa, você não faz parte do reino de Deus. Você precisa rever a sua fé. Você precisa se arrepender e olhar para o princípio, o que é estrutura, o que é cristianismo. Jesus conta outra parábola também que nós lemos agora, de Lucas capítulo 7, versículo 36. Quando um fariseu, ele convida Jesus para almoçar, para jantar, para estar na casa dele, para comer na casa dele. E Jesus vai e senta à mesa. Quando ele senta na mesa, uma mulher soube que ele estava lá. E aquela mulher chega por trás, enquanto Jesus está sentado na mesa, aquela mulher chega por trás, chorando em seus pés, clamando, chorando, as lágrimas molham seus pés, ela enxuga com o seu cabelo, unge os seus pés com unguento, com óleo. E de repente o homem que convidou Jesus pensa e diz assim: se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, que está nos seus pés. Aí Jesus volta para aquele homem e diz assim: Simão, deixa eu te dizer algo. Como Jesus conhece o nosso pensamento. Como Jesus conhece o seu pensamento. Como Jesus sabe o que você pensa, o que você faz. Se você vive para o reino dele verdadeiramente. Se você perdoa verdadeiramente, não de palavras, mas de coração. Como Jesus sabe. Quando Simão disse: se esse homem fosse profeta, aleluia, ele saberia que essa mulher é pecadora. Jesus volta a palavra a Simão, diz: Simão, deixa eu te dizer algo. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 40, Jesus responde dizendo o que estou falando. Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Jesus conta. Aleluia. Um certo credor, alguém que oferecia crédito,
alguém que prestava algo a alguém. E diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Certo credor tinha 2 devedores. E um lhe devia 500 e outro 50. E eles não tinham com que pagar. Jesus dizendo a Simão, o fariseu: e eles não tendo com que pagar, o credor perdoou a dívida de 500 e a dívida de 50, uma mais alta e outra mais baixa. E Jesus pergunta: Simão, qual dos 2 ele teve mais misericórdia? Ele amou mais. Qual dos 2? E Simão imediatamente diz que: Senhor, eu creio que o que lhe devia mais, que lhe devia 500, a dívida era muito alta, então o perdão, a misericórdia dele foi bem mais alta. E Jesus disse: exatamente, julgaste bem esta mulher que está aos meus pés desde que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui e você não me recebeu com ósculo santo, um beijo na face. Essa mulher que você disse que é pecadora, desde que eu cheguei aqui, que ela beija os meus pés, as lágrimas rolam nos meus pés. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. As lágrimas molhavam os pés de Jesus, enxugavam os seus cabelos. Jesus disse: aqui você não me beijou nem na minha face. Você não me ungiu com óleo, nem água me deste para beber. Ela lava meus pés com lágrimas, ela derrama o óleo sobre os meus pés. Você acha que ela tem mais pecado do que você? Simão diria com certeza que teria. Como ele próprio julgou em sua mente, dizendo: essa mulher é pecadora. Jesus disse a parábola do credor. Alguém que devia mais, enviamente, qual dos 2 teve misericórdia? Jesus estava dizendo para Simão Pedro: a quantidade de pecado que esta mulher tem é a quantidade de misericórdia que eu tenho por ela. Queridos irmãos, quantas pessoas estão julgando umas às outras? Quantas pessoas estão julgando o pecado do próximo e estão esquecendo de ir para a fonte, se basear naquilo que é verdade, que é a palavra de Deus, e perdoar, assim como foi perdoado por Deus. Da mesma forma que eu fui perdoado, eu preciso perdoar. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então isso é a verdade do Evangelho. Então eu estou hoje para dizer para você: a quantidade que você perdoa é a quantidade que você é perdoado por Deus. Não importa a quantidade de pecado, mas existe um Deus que perdoa a sua vida. Se você se lançar aos pés dele, aleluia, se você buscar a ele, se você se entregar, se arrepender, chorar nos pés dele, dizendo: Senhor, me ajuda, ele te perdoa. Ele te perdoa porque ele é poderoso em fazer isso. E quando eu sou perdoado por Deus, eu perdoo as outras pessoas. Se você não consegue perdoar ninguém, você nunca foi perdoado por Deus. Quando você começa a perdoar alguém, você começa a ser perdoado por Deus. E aí o amor de Deus entra no seu coração e começa a mudar toda a sua vida, toda a sua história. Aleluia. Queridos, nós perdoamos. Por que nós perdoamos? Por que devemos perdoar? Porque fomos perdoados por Deus. Essa é a regra. Nós só perdoamos porque fomos perdoados. Se alguém não perdoa, porque não reconhece que foi perdoado por Deus. Se você perdoa, meu irmão, porque você entende que foi perdoado por Deus. Se você não perdoa, meu irmão, você precisa voltar aos princípios da verdade do Evangelho. O reino
de Deus é perdão. A estrutura do reino de Deus é perdão. Precisamos perdoar. Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer: Jesus na cruz tornou-se pecador por nós. Então, nosso pecado, Jesus perdoou na cruz do Calvário. Então, se eu fui perdoado por Ele na cruz do Calvário, se eu entendo que essa graça tem chegado até mim, eu perdoo as outras pessoas. Aleluia. Concluindo nesta noite, escute isso: jamais devemos insistir na justiça se formos alvo da misericórdia e do perdão de Deus. Jamais deveremos insistir na injustiça se eu e você formos alvos da misericórdia de Deus. Se você foi perdoado por Deus, não insista na injustiça, não insista no erro, não insista em se reter a perdoar. Você precisa perdoar. Segundo a parábola de Jesus, aquele que insiste na injustiça e se nega a demonstrar misericórdia, não recebe misericórdia e deve ser condenado justamente. Quem não perdoa porque entende que não foi perdoado, ou seja, não acredita que Jesus perdoou na cruz do Calvário, ele não dá crédito na obra salvadora de perdão de Jesus. Então deve-se, pela parábola de Jesus, ser condenado justamente. Por quê? Porque foi perdoado e não perdoou. A parábola que nós lemos de Mateus, entendemos que o servo foi perdoado e não perdoou. 10.000 talentos foi perdoado dele, ele não perdoou o seu servo que o devia uma conta bem menor. Então, se você não perdoa, meu irmão, se você não perdoa, porque você não foi perdoado por Deus, você não entendeu a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário, você não entendeu o perdão de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso nós devemos perdoar, porque fomos perdoados. Reconhecemos que Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Então você precisa tirar a pedra, a mágoa, o rancor que está no coração de alguns anos, de algumas situações, de algumas pessoas que você não consegue olhar no rosto, de algumas pessoas que lhe traz ódio, tédio, não consegue se relacionar, tem algo travado dentro do seu coração, lhe impedindo do perdão de Deus chegar na sua vida. Nessa noite eu profetizo em nome de Jesus: toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, todo ódio dentro do coração, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado nesta noite. E você começa a liberar o perdão para que o perdão de Deus chegue na sua vida. Tem pessoas que não têm paz mais em sua vida, não tem paz na sua vida conjugal, não tem paz na sua vida interior, tenta atormentar a vida das outras pessoas porque não tem paz, porque não se sente perdoado, porque não perdoa. Quando nós perdoamos, é porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então nessa noite eu profetizo, nessa noite, que toda mágoa, tudo aquilo que trava ainda você, em nome de Jesus, eu autorizo nessa noite que seja destruído todo o mal que está no seu coração. Sai da onde tu está agora, daquela pessoa, vai àquela pessoa que você não se dá bem, vai àquela pessoa que te ofendeu, pede perdão. Segue a comunhão, a paz com todos, a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Siga a paz com todos e a santificação. Então eu te digo nessa noite, meu irmão, perdoamos. Por que perdoamos?
Porque é preciso perdoar. Porque fomos perdoados por Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.